O meu sábado tá bem corrido, mas eu disse, vou ligar a câmera e falar. Eu tenho uma avó com Alzheimer há mais de 20 anos. Hoje eu fui visitar ela, né, na casa da minha tia, onde ela mora. E quando eu cheguei, ela ficou ali, né, me olhando. E toda vez que eu vou visitar minha avó, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas sexta, né, eu até comentei no Instagram que eu tinha visto uma oração, né? Ele estava falando sobre deixar um pouco de nos enxergar o próximo, ajudar o próximo, né? A carregar o seu fardo, a estar ali pronto para servir, né? Porque o próprio Senhor veio para servir e Ele nos ensinou que o maior é o que serve, né? Que a gente deveria ser como Ele, né? Ele veio à Terra e destituiu, né, da sua natureza divina para ser como nós e nos ensinar como fazer, para nos ensinar como ser. E para o Senhor é muito importante o que somos e o que fazemos para o próximo. A salvação ela é individual, mas para conquistar a nossa salvação tem parcela do outro. Tem a ver em como você foi com o outro, como foi os seus relacionamentos. Não tem como nós sermos cristãos num mundo fechadinho nosso, né? Não tem como. O cristianismo é aberto, ele entra em você, mas ele tem que expandir, ele tem que chegar em outros através de você. E não é somente em falas, né? É em atitudes. Lá na minha adolescência, que eu não vou lembrar o ano agora, a minha avó veio para São Paulo, né? E foi diagnosticado Alzheimer. Desde então, ela não voltou mais para onde ela morava e teve que ficar sob os cuidados das filhas dela. Então, teve um período que eu precisei cuidar dela, né? Que eu tinha, principalmente na pandemia, foi um momento que eu fiquei bastante assim com ela. E quando eu fui ver ela hoje, faço um filme, será que eu poderia ter feito melhor por você, vó? Será que eu poderia ter aproveitado mais com você, vó? Sobre o amor que a gente tem, né? Dos momentos que eu tive com ela, passa um filme das conversas que eu tive com ela, do que ela já me falou. A gente fica nisso, né? Será que eu poderia? Será? Só que eu entendo assim, não importa o que aconteceu, sabe? Se eu deixei de fazer ou se eu poderia ter sido melhor antigamente, porque tem o daqui pra frente, né? E o daqui pra frente é o momento em que a gente pode dar o nosso melhor. As pessoas especiais, sabe? Que você tem ao seu redor, valorize momentos com ela, diga o quanto você ama, fale do Senhor pra ela, ore por ela, sabe? Porque amanhã a gente não sabe como que vai estar, você sabe nem se a gente vai estar aqui. É muito importante a gente priorizar, sabe, a nossa família, cultivar o amor, o respeito, o carinho todos os dias por eles. Não somente com fala, sabe, mas com ações. Se você pode servir, sirva. Então eu pensei, não é sobre isso, sabe, não é neste momento agora olhar para trás e falar, eu aproveitei muito pouco. A questão é o que eu posso fazer hoje, o que eu posso mudar hoje. Quero que essa situação da minha avó, né, comigo, seja uma lição para mim. Se eu tô precisando compartilhar aqui com você, que ela seja também uma lição para você. De entender que nada, somente Jesus está acima da sua família. É importante você amar, é importante você servir, você estar ali com eles, fazendo como Jesus nos ensinou, de ajudar cada um a carregar o seu fardo. Essa situação da minha avó causa um sofrimento muito grande na família. Eu fico pensando assim, eu queria tanto que acontecesse um milagre, sabe? Eu queria tanto que a minha avó fosse curada dessa situação, que o Senhor desse um fim, sabe? A todo esse sofrimento. Que ela fosse curada, que fosse restaurada a situação dela. Até a minha tia, né, conversou comigo, ela tava lá falando que ela assistiu The Chosen e é esse o sentimento que ela tem, sabe? De falar assim, eu queria ter essa fé para pedir pela cura da minha mãe e ela ser curada. Só que a gente pode não entender os planos do Senhor, a gente pode não entender a forma que o Senhor está agindo, né? Mas também como eu havia até
falado no Instagram, né? Acho que semana passada, sobre a gente não questionar o Senhor, a gente não questionar o porquê, e sim o motivo, né? Senhor, por qual motivo eu estou passando? Por qual motivo a minha avó está passando por essa situação que ela está passando? E a gente pode não saber o motivo assim, de imediato. Um dia a gente pode entender, né? Ou então, no próprio processo, a gente vai compreendendo, né? E que a gente nunca diga, por que comigo? Por que comigo? Porque infelizmente nós somos merecedores, né? Todos nós merecemos todos os dias passar por situações em que somos falhos, porque somos pecadores. Mas a gente tem que entender que se Jesus é o nosso Senhor, todo o processo que a gente vai passar é uma permissão do Senhor, porque nada sai do controle dele. Então, por isso o motivo de não questionar o porquê, né? E sim entender o motivo. E até hoje eu tenho muitos questionamentos, né? Principalmente a respeito da minha avó, a respeito do meu pai, que o meu pai também tem uma doença neurodegenerativa. E nós oramos, né, todos os dias. Nós pedimos pela cura ao Senhor, mas eu sempre falo, Pai, o Senhor pode te curar, mas queira o mais importante, que é a cura espiritual, sabe? Porque esse mundo, tudo aqui é passageiro. Então, assim, vamos preferir passar por sofrimentos aqui, sabe? Embora seja fácil falar do outro, né? Aguenta firme aí, tá? Porque o sofrimento é só aqui na terra. Né? Entrega sua vida para o Senhor, creia nele que você vai ter a vida eterna e vai acabar o sofrimento. Eu falar é fácil, né? Mas para quem está passando não é tão fácil. E quando a gente vê o sofrimento assim de alguma pessoa, a gente tende a questionar, sendo que não é dessa forma, né? Embora o Senhor entenda, nós somos falhos, nós somos seres humanos, a gente vai questionar, a gente vai falhar, nossa fé. A minha fé não é grande o suficiente para que eu passe por processo sem questionar o Senhor, sem estar ali falando, Senhor, por que com a minha avó? Senhor, por que um sofrimento tão grande como esse, sabe? Mas eu não quero estar neste lugar de questionamento, eu quero estar num lugar de viver o processo, de entender o que eu posso aprender com aquilo, com essa situação. Como eu posso intervir nessa situação, sabe? E me doar, sabe, a ela em orações, me doar a ela em amor, porque eu sei que a capacidade dela de receber o amor e de amar não foi tirada dela. Então eu tenho certeza que quando ela olha para as pessoas da forma que ela olha, eu tenho certeza que ali é ela reconhecendo sim, que ali houve um sentimento. Eu tenho certeza que quando ela olha daquela forma, lá no íntimo dela tá falando assim, essa pessoa me amava. Eu não sei o porquê. A minha avó tá passando por isso há tantos e tantos anos, por esse sofrimento. E eu não sei. Mas eu não quero estar no lugar de questionar o Senhor sobre o porquê. Porque quem sou eu para questionar Deus? O que me resta é só pedir pela vida dela, pedir pela salvação dela, pedir para que o Senhor faça um milagre, né, na vida dela, seja da forma que o Senhor quiser, seja curando ela, seja curando a alma dela, seja dando descanso eterno para ela viver nos braços dele pela eternidade inteira. Eu não sei os planos do Senhor, mas é sobre isso que eu oro, sabe? E quantas vezes eu orei por mim mesma, sabe? Fiquei muito tempo ali com o Senhor pedindo sobre coisas minhas, sabe? Totalmente egoísta, falando de mim para o Senhor, sendo que muitas pessoas, né, até pessoas da minha família estão precisando mais que eu, sabe? Então, assim, essa etapa da nossa oração é muito importante, sabe? Enxergar o outro, enxergar a dor do outro. Às vezes você não pode fazer nada. Na questão da minha avó, eu não posso fazer nada, a não ser visitá-la, a não ser orar por ela. Então,
de qualquer forma, de certa forma, eu faço algo por ela. E é isso que eu quero compartilhar aqui, sabe? Com vocês. Sempre há uma forma de ajudar a pessoa a carregar o próprio fardo. Sempre há uma forma de aliviar, sabe? A vida de alguém, a jornada de alguém. E o Senhor pode estar querendo te usar para isso. O Senhor pode estar querendo te ter como um instrumento para aliviar o sofrimento. Pode estar querendo nos usar para aliviar o fardo de alguém, mas estamos nos permitindo ser usados ou estamos mais preocupados com a nossa própria jornada com nós mesmos? É o que a gente tem que ter em mente. Não devemos nos preocupar além da conta com nós mesmos, e sim com o que o Senhor manda a gente fazer, sabe? Com o nosso processo com o Senhor. Eu tenho certeza que quando eu chego na casa da minha tia e vejo a minha avó, a minha avó sente que ela é amada de certa forma. Ela sente o amor, ela ainda é capaz de amar, ela ainda é capaz de receber o amor, porque essa linguagem não é uma linguagem física, né? É uma linguagem que a gente consegue explicar. Então eu tenho certeza disso, tenho certeza que ela se alegra sim, quando as pessoas que ela amou, que ela ama e que amam ela vão visitar ela. E eu fiquei pensando, o fato de eu não estar indo ver a minha avó, por não gostar de ver o sofrimento dela, é egoísta, sabe? É um sentimento egoísta. Porque eu estou pensando em mim. Eu não quero sofrer ao ver a minha avó. Mas ela precisa que eu a veja, entendeu? Ela precisa de mim. Então não é sobre mim, não é sobre o meu egoísmo. E é isso que eu quero que você faça, sabe? Pare um pouco de se enxergar, pare um pouco de te colocar no centro, sabe? Sirva, faça pelo o outro, viva mais em função do outro do que para você mesmo. O Evangelho é isso, o Evangelho é sobre as obras. Lembrei aqui de um versículo muito importante para falar aqui, que vai embasar toda essa conversa, que é 1 Coríntios 13. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, ela diz o seguinte, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com quem sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. O maior mandamento do Senhor é o amor. Então, além de amar o Senhor acima de tudo e de qualquer coisa, temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso faz com que a gente esteja todo dia em reflexão. Eu tô amando em palavras, eu tô amando em atitudes, sabe? Eu tô permitindo que o Senhor me use como instrumento na vida das pessoas, ou eu estou mais preocupada no que o Senhor pode fazer na minha vida, e não na vida de alguém através de mim.
esse vídeo é um convite para você orar, pegar um momento agora para orar por alguém que você ama muito, pelo seu relacionamento com essa pessoa, ou se ela estiver passando por alguma questão difícil, por algum problema de saúde, como a situação que eu falei agora para vocês. Pare agora este vídeo e ore por essa pessoa. Dedique o seu tempo, dedique um momento seu com o Senhor para falar dessa pessoa. Diga a essas pessoas o quanto você a ama, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seu filho. Diga hoje o quanto você ama, faça hoje com que eles entendam que o seu amor é ação também, que eles possam se sentir amados não somente pelas suas palavras de amor, mas também pelas suas atitudes, pelo seu comportamento em amor diante dele. E este amor, ele não é egoísta, esse amor não pensa em nós, esse amor é um amor que se doa, é um amor que existe, que a gente só sente. É um tipo de amor que a gente só aprende com Jesus. Porque Jesus é o único que nos ama sem precisar de algo em troca. Jesus não me ama e não ama você esperando que a gente retribua esse amor. Não, o amor dele é incondicional. Então, que a gente possa aprender todos os dias com o Senhor, né? Que a gente possa aprender todos os dias com Ele como amar, como ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, principalmente aquelas que a gente ama muito. Então, se deixe em segundo plano, se deixe muito em segundo plano, porque o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre o que você faz pelo outro, é sobre compaixão, é sobre misericórdia. Então, é isso. Vocês fizeram a unha comigo? Por mais que o Senhor não responda às suas petições, às suas orações, continue orando e pare de se colocar no centro. Senhor, mas olha a minha dor em vê-la, a dor em saber que fulano está desta forma. Pare de se olhar, entendeu? Entenda assim, Senhor, para qual motivo essa dor? Qual motivo tal pessoa está passando por isso? Eu não sei por que está acontecendo, mas eu tenho certeza que o Senhor nunca saiu do controle e isso não é novidade para o Senhor. Isso é algo que o Senhor está trabalhando, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não esteja sabendo de todo o processo para que eu aprove ou não. Porque quem sou eu, quem somos nós, não é verdade? Não sabemos o que é melhor ou não para alguém. Não devemos nunca achar que o Senhor deve fazer da forma que a gente considera que deve ser feito. Não, não é sobre nós e não sabemos e não devemos questionar porque perfeito é Ele. Devemos apenas confiar e fazer o que cabe a nós, que é amar, que é partilhar a palavra dEle, que é a maior forma de amar alguém. E é isso. Eu quero que esse vídeo faça com que você pense em alguém que precisa de você, que você se doe mais. Fiz a minha unha aqui na companhia de vocês. Então, um vídeo que poderia não sair, saiu. E sem fazer com que eu postergasse e deixasse para depois alguma tarefa minha. E eu adorei fazer isso aqui com vocês. Então é isso, gente. Um beijo.